Fala, concurseira, concurseiro! E aí, vamos para mais um módulo aqui do nosso curso? Vamos lá? Então, deixa eu ficar pequeno aqui para a gente já começar. O assunto agora é proporcionalidade, tá? Proporcionalidade. Quando o seu edital coloca proporcionalidade, ali dentro nós temos razão, proporção e também a regra de 3. Então, muito cuidado com isso. Tem editais que colocam razão, proporção e regra de 3, separado. Tem editais que colocam proporcionalidade. Esses 3 tópicos estão englobados dentro de proporcionalidade e é isso que a gente vai ver ao longo dos próximos blocos, tá bom? Então, vamos lá. Razão. O que é razão, né? Bom, a razão entre A e B é a divisão entre o A e o B, nessa ordem. Falou de razão, você vai lembrar sempre de divisão. Falou de razão, vai falar de divisão, tá? Logo, razão entre A e B nada mais é do que A dividido por B ou na forma de fração, que é mais comum aparecer, A sobre B, tá bom? Qual é o objetivo da razão? É relacionar duas grandezas. Então, quando eu falo assim, naquela sala de aula eu tenho 3 homens para 2 mulheres. A razão é 3 sobre 2. Eu estou relacionando a quantidade de homens com a quantidade de mulheres, ok? Beleza. Exemplo, em uma turma há 30 homens e 40 mulheres. Qual a razão, ou seja, qual a divisão entre o número de homens e o número de mulheres? Ele primeiro falou homens, aqui ó, então homens vai ficar em cima. Depois ele falou mulheres, então mulheres, como ele falou aqui ó, a razão entre homens e mulheres. Homens vai ficar em cima porque foi o primeiro que ele disse e mulheres vai ficar embaixo, foi o segundo que ele disse, 3 sobre 4. Se ele pede qual a razão entre mulheres e homens, aí seria o contrário, seria 40 sobre 30, tá ok? Toda fração a gente deve simplificar, então eu corto um zero, vai ficar 3 quartos. Qual é a interpretação desse 3 quartos? Eu tenho 3 homens para cada 4 mulheres. Então, em um grupo de 7, eu vou ter 3 homens e 4 mulheres. No próximo grupo de 7, eu vou ter 3 homens e 4 mulheres. Tá bom? Belezinha. Exemplo. Ó, exemplo não, questãozinha que já caiu em prova. Ó, numa pesquisa realizada com 1.200 pessoas, então anota 1.200. 450 responderam que liam o jornal diariamente. Então, 450, vou colocar em preto, lia jornal diariamente. 270 disseram que liam jornal às vezes. Então, 270, vou pegar um azul aqui, 270 lia às vezes. Aí ele diz, e as restantes, que eu não sei quanto é, restantes, afirmaram não ler jornal. Então, esse quantitativo aqui não lê. Não lê jornal, tá? Repara, como é que eu vou achar esse quantitativo que não lê jornal? Aqui eu tenho 450, aqui eu tenho 270. Se eu somar os dois, eu chego em 720. Mas o total é 1.200. Então é só a gente subtrair 1.200 menos 720, o que dá 480. Beleza. Aí ele agora vai perguntar a fração que representa a razão entre as quantidades de pessoas que afirmaram ler jornal todos os dias e as que disseram não ler jornal. Não ler. Tem que ser nessa ordem. Primeiro a que lê todo dia e depois a que não lê. Qual vai ser a razão? A que lê todos os dias, 450.
sobre as que não lê. Tá aqui, ó, 480. Vou cortar um zero. 45 sobre 48. Tanto 45 quanto 48 são dois números que dá para dividir por 3. Olha a tabuada, né? A gente tem que saber a tabuada. Então, isso aqui vai dar 15 sobre 16. Nosso gabarito, letra C de Cristo. Beleza, né? Agora, razão não aparece com tanta frequência. De vez em quando aparece, mas não aparece com tanta frequência em concurso. Mas é importante para que você entenda proporção. Por quê? Proporção é um dos temas que mais caem dentro do raciocínio lógico matemático, tá? E ele vem da igualdade entre razões. Então, eu tenho aqui, ó, A sobre B é uma razão. Quando eu pego C sobre D, eu estou pegando uma outra razão. Na hora que eu coloco um igual entre elas, eu acabei de formar uma proporção. E como é que a gente lê isso? A está para B, A está para B, assim como C está para D. Exemplo, em uma empresa, a razão, ou seja, divisão, entre número de homens e número de mulheres. Então, ele falou primeiro homens, então homens eu vou chamar de H, fica em cima, e mulheres ele disse depois. Mulheres, vou pegar aqui o vermelho, mulheres vai ficar embaixo. Homens sobre mulheres. ED, ou seja, é igual a 4/5. Eu acabei de formar uma proporção. Uma razão é igual a outra razão. Tá bom? Então, o objetivo desse exemplo é só mostrar como é que a gente monta a proporção. Agora, como é que calcula? Vou falar já já. Então, a razão entre tal e tal. Então, um sobre o outro. É igual a tanto. Eu acabei de formar uma proporção. Se uma razão é igual a outra, eu tenho uma proporção. Beleza? Agora, qual é a propriedade que a gente tem que saber para poder calcular? Bom, a propriedade é a seguinte. Formalmente, ela diz que o produto dos meios, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Mas isso é besteira. O que você tem que saber é que você deve multiplicar cruzado. O carinha que está em cima na primeira razão, ele vai multiplicar o carinha que está de baixo na segunda razão. O que está embaixo da primeira razão multiplica o que está em cima da segunda razão. E esses valores vão ser sempre iguais. Quer ver? Deixa eu fazer uma prova real para te mostrar que vai ser igual. 3 sobre 5 é igual a 6 sobre 10. Por que é igual? Porque na hora que você pega o 6 sobre 10 e simplifica por 2, isso vai dar 3/5. Então, essa fração aqui é igual a essa. Se você multiplicar cruzado, ó, 3 vezes 10, 30. 5 vezes 6, 30 também. O resultado vai ser igual. Então, essa é a propriedade que a gente tem que saber. Quando eu tenho uma proporção, é só a gente fazer uma multiplicação cruzada. Olha um outro exemplo. X está para 6, assim como 5 está para 2. Quem vai ser o valor do x? Aí a gente vai pegar aqui, ó, vai fazer a multiplicação cruzada. 2 vezes x, 2x. 5 vezes 6, 30. Equaçãozinha do primeiro grau. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então, o nosso x ficou 30 dividido por 2, o que dá 15. Esse x aqui é 15. Esse aqui é o jeito formal de se fazer. Só que agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te mostrar nesse momento. Ó, pegar um preto aqui. Olha só. Volta nesse exemplo aqui. Observa que do 5 para o 10 houve uma multiplicação por 2. E do 3 para o 6 também houve uma multiplicação por 2.
toda proporção eu vou ter um valor constante multiplicativo. Se lá embaixo eu multiplico por 2, lá em cima, obrigatoriamente, eu tenho que multiplicar por 2 também. Se lá embaixo eu multipliquei por 7, lá em cima eu também tenho que multiplicar por 7. Esse valor multiplicativo, a gente batiza ele com a letra K. Nesse exemplo aqui, o K é igual a 2. Nesse exemplo. Porque foi o 2 que eu usei para multiplicar embaixo e multiplicar em cima. Esse K é o que livros e apostilas chamam de constante de proporcionalidade. Tá bom? Nesse exemplo aqui de baixo, esse segundo era o 2. Esse primeiro era o 6. Observa que da segunda para a primeira, houve uma multiplicação por 3. Então, lá em cima, tem que ter uma multiplicação por 3 também. 5 vezes 3 é quanto? É 15. Nesse exemplo, o K é igual a 3. Pessoal, essa proporcionalidade, está presente no nosso dia a dia o tempo todo. Quer ver um exemplo? Vamos supor que na sua casa more você e mais 4 pessoas, 5 pessoas. Você vai fazer uma receita, né? Vai usar os ingredientes ali para fazer uma receita para que essas 5 pessoas se alimentem. Beleza. Imagina que num final de semana você vai receber visita de uma outra família que também tem 5 pessoas. Então agora você não tem mais 5 pessoas para se alimentar, agora são 10 pessoas. O que eu tenho que fazer com os ingredientes que eu iria usar para essas 5 pessoas? O que eu tenho que fazer com eles sabendo que agora eu vou ter 10 pessoas? Eu vou ter que dobrar os ingredientes. Por quê? Se o número de pessoas dobrou, os ingredientes têm que dobrar também. Isso é uma proporção. Imagina que na minha empresa, outro exemplo, eu tenho uma máquina, tá? Para tirar xerox lá. Aí vamos supor que a empresa começou a crescer. Eu falo, caramba, essa máquina não está dando mais conta. Eu vou comprar mais 3 máquinas. Eu tinha uma, comprei mais 3. Agora eu tenho 4 máquinas. Uma máquina era o que eu tinha antes. Agora eu tenho 4. O número de máquinas aumentou 4 vezes. Então, a produção também vai aumentar 4 vezes. Percebe? Então, se antes imprimia 10 cópias, agora vai imprimir 40 cópias. Tá bom? Então, isso é um exemplo de proporcionalidade. Tá ok? Beleza. Olha essa questãozinha agora. Ó. Vamos juntos. Um casal tem 2 filhos, Cláudio e Marisa. Tá. A razão entre as idades do pai e do filho, então, ó, tem 2 filhos, o Cláudio e a Marisa. Então, o Cláudio é o filho e Marisa é a filha. A razão entre as idades do pai e do filho, o pai ele não deu nome, então pai sobre o filho. O filho eu sei que é o Cláudio. E a razão, vou mudar de cor aqui, ó. E a razão entre as idades da mãe e da filha são proporcionais. A mãe e a filha, que é a Marisa. São proporcionais, ou seja, são iguais. Montei a proporção. Agora ele vai falar pra gente, ó. A idade do pai, 48 anos. Então, o pai tem 48 anos. A mãe, que tá aqui, tem 42. O filho, que é o Cláudio, tem 18. E a Marisa, eu não sei. Eu vou chamar de X. O que eu vou fazer? Multiplicar cruzado. Então, 48x é igual a 18 vezes 42. Olha só, vou te dar uma dica aqui agora. É claro que você poderia multiplicar o que está aqui
pegar o resultado e o 48 vai passar para cá dividindo. Então, você pega esse resultado e divide por 48. Você pode fazer isso. Você vai chegar na resposta. Mas eu quero te dar uma solução melhor. Só que para te dar essa solução, o pré-requisito é a gente saber tabuada. Eu sempre posso simplificar o número de um lado com o número de outro lado. Então, por exemplo, eu sei que o 48 ele é divisível por 6. Porque 6 vezes 8 é 48. Então, eu vou simplificar por 6. O 18 e o 42, ambos, são divisíveis por 6. Eu escolho um dos dois. Vou escolher o 18. Aí, como é que ficou? Vai ficar 8x é igual. 18 por 6 é 3. 3 vezes 42. Você poderia simplificar o 8 e o 42 por 2, mas aqui eu já reduzi bastante, já dá para a gente fazer a continha. O x vai ficar 3 vezes 42, isso dá 126, dividido por 8. 126 dividido por 8. Isso aqui ficou 1, não é isso? Ficou 1 e vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 4. A gente desce o 6. 5 vezes 8, 40. Sobra 6. Não é isso? É isso. Aí não dá para não dá para dividir. O que que eu faço? Uma vírgula e um zero. Aí vai dar 7. 8 vezes 7, 56. Sobra 4. Quando você botar um zero, vai dar 5. 15,75. Ou seja, a Marisa, ela tem 15 anos e alguns meses, tá? Converter para mês aqui não vem ao caso porque não precisava. Ela tem 15 anos e está caminhando para 16. A pergunta é, a idade dela está entre quem? Entre 15 e 16 anos. 15, alguma coisa é um número entre 15 e 16. Ela tem 15 anos e alguns meses, tá ok? Belezinha. Próxima questão. A soma de x com 10... Então, vamos devagar. A soma de x com 10 está para 3, assim como, cuidado, a diferença entre 15 e x, diferença é conta de subtração, 15 menos x. Diferença entre 15 e x, 15 menos x. Diferença entre x e 15, seria x menos 15, tá bom? Está para 2. Montei a proporção. O que que eu faço agora? Multiplicação cruzada. Só que você tem que ter muita atenção, porque o 2, ele vai multiplicar o x e o 10. O 3, ele vai multiplicar o 15 e o x. Então, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 10, 20. É igual, deixa eu mudar a cor, 3 vezes 15, 45, menos 3 vezes x, 3x. 2x, o menos 3x vai mudar de lado, então vai mais 3x. É igual a 45 menos 20. Ficou 5x, é igual 45 menos 20, 25. O nosso x ficou 25 por 5, o que deu 5. Ele quer o valor de x. O valor de x é 5. Gabarito, letra B de bênção. Beleza? Tranquilo? Então, montei, multipliquei cruzado. Felipe, por que você não usou aquela ideia de que multiplicou embaixo por um número tem que multiplicar em cima por outro? Porque aqui era 3 e 2. Visualizar um número que, de 2 para 3, que multiplica, vai ser um número quebrado, né? Na verdade, vai ser 1,5. Então, lá em cima, eu teria que multiplicar por 1,5. Eu acho que daria mais trabalho. Daria certo, mas daria mais trabalho. Tá bom? Vamos para a questãozinha 4? Vem comigo. Em um setor de reclamações relacionadas aos produtos A e B,
verificou-se que a razão, ou seja, a divisão, entre o número de reclamações do produto A e o número total de reclamações, então, reclamações do A, RA, reclamações do A, está para o total, beleza? Recebida em determinado dia, pode ser representada por 3/5. Só que vem aqui, pensa comigo. Quando ele diz o total, eu tenho apenas dois produtos, A e B. Então, quando ele diz o total, são as reclamações de A mais as reclamações de B. Concorda comigo? Então, o total são as reclamações de A mais as reclamações de B. Porque só tem esses dois, então vai ficar reclamações de A sobre quem é o total? São as reclamações de A mais as reclamações de B. É igual a 3/5. Repara que o que eu sinto que o concurseiro tem mais dificuldade é de montar, né? Fala, caramba, Felipe, montar para mim é complicado. Isso aí é só a prática, tá? Então você vai vendo a resolução e daqui a pouco fazendo exercício, você percebe que as questões se repetem, aí você já cria, né, um padrão para você poder aprender a montar, tudo bem? Beleza. Aí ele diz, sabendo que o número de reclamações recebidas do produto B foi 18, então reclamações do B foi 18. Beleza, eu agora posso resolver. Antes eu tinha RA e RB, são duas letras. Agora ele me deu o RB, melhorou, porque agora eu vou ficar só com RA. Não comete um atentado matemático de querer cortar esse RA com esse RA. Eu não posso simplificar se eu estiver somando ou subtraindo. Se aqui fosse uma multiplicação, aí eu poderia, tá bom? Na soma e na subtração, não. Beleza. Então, aqui vai ficar RA sobre RA mais 18 é igual a 3/5. Vou pegar o preto aqui agora. Vamos multiplicar cruzado? Vamos, Felipe, vamos. Então, vai ficar 5 vezes o RA é igual. O 3, ele vai multiplicar o RA e o 18. Então, 3RA mais 3 vezes 18 dá 54. O 3RA vai para o outro lado, então 5RA menos 3RA é igual a 54. Caramba, que bacana! 2RA, 5 menos 3 é 2, né? É igual a 54. Então, o nosso RA ficou 54 dividido por 2. A metade de 54, 27. E olhei para as alternativas. Não tem 27. Calma, né? O 27 é o RA, que são as reclamações do A. Eu não sei o que ele pediu. Ele pediu o número total de reclamações recebidas. Ele quer o total. Caramba, Felipe, como é que eu vou achar o total agora? Como é que eu vou achar o total? Você vai achar o total agora somando, não é isso? Por quê? Se o RA é 27 e o RB, a própria questão já deu 18, então você vai pegar 27 mais 18, o que dá 45. Não é isso? 15. Vai 1, 2, 3, com o que foi 4. Gabarito, letra B de bola. 45. Tá bom? Então, galera, deixa eu ficar grande aqui. Esse foi o primeiro bloco nosso relacionado à proporcionalidade, onde nós vimos o que é razão, o que é proporção, vimos problemas de razões, problemas onde a gente resolve através de proporção, multiplicando o cruzado.
E no próximo bloco, nós vamos entrar nas chamadas divisões proporcionais, tá ok? Como a gente já está aí dando quase 30 minutos, né? A gente gosta de separar aqui os nossos módulos em 30 minutos, para que você possa respirar um pouquinho, tomar uma água, tal, né? Dar uma espreguiçada gostosa e depois voltar com gás total. Então, no próximo bloco a gente vê divisão diretamente proporcional e divisão inversamente proporcional. E depois a gente fala de regra de 3, tá ok? Então, te vejo daqui a pouco, hein? Um forte abraço, fique com Deus e sempre ótimos estudos. Valeu!